Assalamu alaikum, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Nous. Mais uma vez, se Deus quiser, muitas mais. E no vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre iniciação. É um tema complexo, não é um tema simples, esse vídeo vai ser breve. Eu não vou me estender muito acerca de questões mais profundas sobre cada um dos temas que nós vamos tratar. A gente vai tratar de temas necessários, temas básicos da iniciação, mas muito por cima. Esse vídeo é para pessoas que não têm nenhuma noção do tema. Ou, se tem uma noção muito vaga e muito pouco definida sobre isso. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar acerca desse tema é o seguinte: iniciação não se refere a todo o rito de agregação. Então veja, é muito comum, principalmente entre historiadores da religião, principalmente nesses meios de ciências da religião, você vê pessoas falando: em tribo X você tem um rito de iniciação para a vida adulta. Todos os jovens passam por todos os jovens do sexo masculino passam por X rito, e a partir desse X rito ele é um adulto. Olha, isso, num sentido mais estrito, não corresponde à iniciação propriamente dita. E veja, não significa que haja um problema terminológico nesses autores, porque muitas vezes eles só estão tratando de coisas distintas do que a gente vai tratar aqui, que de fato o nome iniciação poderia caber ali. O problema é que isso gera confusão. Então, por exemplo, você vai encontrar isso em Mircea Eliade. Mircea Eliade vai fazer essa confusão, que nesse caso não é propriamente uma confusão, mas ele vai fazer ele vai usar o termo desse modo. Inclusive, logo no início do livro sobre a história das ideias e crenças religiosas, ele vai usar o termo iniciação desse modo. E é importante ter noção de que isso em si não é um erro, mas para o estudo presente, isso é um erro. Fazer essa confusão aqui, falando de iniciação no sentido mais profundo e mais elevado do termo, é um erro. Então, eu gostaria de começar, já que eu já fiz essa consideração inicial, definindo a iniciação. E eu gostaria de recorrer, para definir iniciação, à terminologia guénoniana. Então eu vou pegar exatamente a definição do Guénon aqui. Ele vai dizer o seguinte: a iniciação, claro, isso aqui não é exatamente os termos que ele usa, esse começo. Então coloque entre parênteses: a iniciação fecha parênteses, transmissão de uma influência espiritual. Isso, por mais que pareça vago, é algo muito específico, é algo muito certo. Porque a gente pode falar de ritos em todas as ciências tradicionais. Em todas as ciências tradicionais, a gente pode falar em ritos, não apenas na iniciação. A questão o caráter desses ritos é completamente distinto. A iniciação ela é a passagem de uma determinada influência espiritual, feita a partir de uma cadeia ininterrupta, de origem supra-humana, que leva, a partir dessa influência espiritual, a possibilidade virtual de uma determinada realização. Então, quando a gente fala o seguinte: quando você está iniciado, a partir que você passou pelo rito de iniciação, você ali já está, primeiro, agregado à ordem a qual você está se iniciando, ou à tradição, ao sistema ao qual você está se iniciando, e você adquiriu uma determinada influência espiritual. Essa influência, inicialmente, é virtual, você precisa realizá-la, você precisa efetivá-la. Por isso, há uma distinção muito clara no Guénon entre iniciação virtual e iniciação efetiva. E, bom, para entender precisamente o que é iniciação, seria necessário entender o que são os múltiplos estados do ser. Coisa que a gente não vai fazer agora, mas eu posso dizer que existem bons textos na internet, você pode encontrar sobre o assunto. Um dos melhores é do Peter Samsel. É claro que de imediato você não vai perceber a relação disso com a iniciação. No entanto, essa relação ela se torna muito evidente quando você entende que os graus iniciáticos correspondem a estados do ser. Então veja, quando você se inicia em uma determinada, digamos, numa ordem sufi, o que você faz é estar virtualmente
iniciado, você se abre a possibilidades. E essas possibilidades são realizadas a partir dessas influências espirituais recebidas na iniciação. E é por isso, por essa necessidade de uma cadeia iniciática, pela necessidade de uma doutrina, pela necessidade de um método, por toda essa sistematização, por assim dizer, que a iniciação é o que é. Então, isso já nos leva a uma outra questão, que é a distinção entre iniciação e misticismo. O misticismo ele é passivo. Quando a gente fala em místicos, a gente está falando de pessoas que recebem imagens de estados superiores em seu coração, sem, no entanto, efetivá-los, sem, no entanto, realizá-los. Eles não tomam parte nisso efetivamente, eles recebem por graça de Deus essas imagens. Quando falamos em São João da Cruz, em Mestre Eckhart e tantos outros, nós não estamos falando em iniciados, em pessoas que tomaram determinados estados efetivamente, que participaram de determinadas cadeias, que participaram de uma cadeia iniciática, que receberam essa influência e que efetivaram estados e, portanto, intuíram eles perfeitamente. Não. Nós estamos falando de pessoas que, pela graça de Deus, puderam ter essas imagens. Isso é completamente distinto de um iniciado numa via Sufi, por exemplo. Quando a gente fala de Rumi, a gente não está falando de São João da Cruz. A gente não está falando do mesmo fenômeno, da mesma situação. São coisas distintas. Isso é importante ficar muito claro, porque há muita confusão quanto a isso, principalmente em certos meios de renovação de doutrinas tradicionais. Então, você tem doutrinas tradicionais, essas doutrinas encontram uma necessidade de renovação no nosso mundo, uma necessidade de relação, principalmente se elas vêm do Oriente, elas encontram uma necessidade de relação com doutrinas ocidentais. Elas precisam se identificar com doutrinas ocidentais de algum modo. Elas vão se relacionar com elas para povoar o imaginário de um ocidental. E aí você acaba tendo que recorrer a figuras que as pessoas já conhecem. Você precisa recorrer a santos católicos, você precisa recorrer a figuras que jamais foram iniciadas, mas que afirmam coisas idênticas às coisas que os iniciados afirmam. E para muitos isso é um sinal de iniciação, e para muitos isso acaba gerando uma confusão. Essa é uma questão chave para entender o que efetivamente é iniciação. E para fugir de determinadas armadilhas que podem aparecer no decorrer da sua vida espiritual e dos seus estudos. Principalmente quando a gente fala de autores tradicionais, porque a iniciação ela acaba envolvendo distinções entre autores tradicionais, e distinções muito sérias, e distinções que podem ser perigosas, porque pode fazer alguém abrir mão de uma iniciação efetiva e ficar preso em uma via não iniciática, jurando ser uma via iniciática, tá? E claro, essas diferentes posições sobre iniciação, talvez a mais famosa dessas querelas seja a questão dos sacramentos. Outra coisa importante, os sacramentos são iniciáticos ou não? Acho que uma das melhores respostas que eu vi quanto a isso foi no Instagram do Salisbury, onde ele diz o seguinte, foi feita a pergunta, né? Os sacramentos são iniciáticos? E ele respondeu, os sacramentos são sacramentos. Quando eu pela primeira resposta pensei, não, isso não responde muita coisa. Sacramentos são sacramentos, isso eu sei, né? A questão é, os sacramentos, eles são algo, assim como o misticismo, próprios da tradição cristã. Não existe sacramento em outras tradições. Mas, para entender a questão do sacramento, e aqui novamente eu recorro a Guénon, ele vai citar o caso do Idia. Ele vai trazer pra gente a noção de rito de agregação. Então ele vai dizer, tentando explicar essa questão da iniciação, ele vai dizer o seguinte, dos sacramentos, perdão, ele vai dizer, os sacramentos eles são um tipo de samskara. Um samskara é essencialmente um rito de agregação a uma comunidade tradicional. Essa definição, como se pode ver imediatamente, é inteiramente dependente de uma forma particular, religiosa ou outra, que pode revestir a tradição considerada. E, no cristianismo, essa função é desempenhada pelos sacramentos, como é em outras partes, por samskaras de espécies diferentes. E como o caso de samskara, ele vai citar um rito chamado Upanayana. Upanayana é o ritual pelo qual um sujeito se torna Dvija, pelo qual ele se integra a uma das castas superiores. Ele se torna um ariano. Isso não significa que alguém que não passa por Dvija não tenha uma vocação, não tenha uma casta. Não, essa pessoa tem. Mas dentro do sistema hindu existe uma agregação a essas comunidades. E essa agregação se dá pelo Upanayana. Ele diz, podemos voltar agora no caso mais especial que mencionamos primeiro, do rito hindu do Upanayana, que consiste essencialmente na investidura do cordão bramânico Pavrita ou Upavita, e que dá acesso
regularmente ao estudo das escrituras sagradas. E uma coisa importante é perceber que o Parayana não é Diksha. Diksha é o termo hindu para iniciação. Bom, isso deveria ser o suficiente para descartar o Parayana como um rito de iniciação. E, portanto, colocar os samskaras em uma via diferente, em ordens diferentes, em ordens distintas. Porque, veja, existe uma série de condições para que algo seja uma iniciação. E uma delas é transmitir determinadas influências espirituais com o fim da realização espiritual última. E, bom, como nós não somos, ou melhor, como nós não estamos no Satya Yuga, estamos no Kali Yuga, é claro que a iniciação ela não é acessível a todos. Ela não é algo para todos, pelo contrário, ela é algo para uma elite intelectual, uma elite que tem essa vocação. E, portanto, qualquer rito iniciático, por sua própria natureza, não pode ser a todos, não pode ser para todos. E, portanto, qualquer rito de agregação que implique na entrada de uma determinada comunidade e apenas isso, ou que corresponda a um fim religioso, ou seja, a um fim exotérico, a um fim externo, não pode ser propriamente chamado iniciação. Ok? Colocada essa questão, acho também interessante tratarmos das qualificações iniciáticas, porque essa é uma questão chave. E, novamente, o que estamos fazendo aqui é simplesmente passar por cima dos principais temas sobre iniciação. E não há lugar melhor para fundamentar um vídeo sobre iniciação do que no livro do Guénon, Considerações sobre Iniciação. Que seja talvez a melhor obra sobre o tema, a obra mais completa sobre o tema. Tá? E mais séria. É sabido que nem todos podem se iniciar, nem todos têm essa qualificação. Um homem muito sábio, uma vez me disse que há pessoas que Deus chama à iniciação. Pessoas que Deus dá esse dever, dá esse chamado no coração. Essa inquietude, essa necessidade de conhecer Deus em vida. De não esperar a próxima vida para conhecer Deus. Mas que em seu coração anseiam por Deus, aqui e agora. Essas pessoas são qualificadas. A questão é, existem outras qualificações de iniciação para iniciação. Então, por exemplo, na maçonaria é sabido que mulheres não podem se iniciar. Certo? A maçonaria é uma ordem iniciática para homens. E as ordens satélites, por assim dizer, da maçonaria, que aceitam mulheres, por exemplo, as filhas de Jó, não são iniciáticas, mas são apenas comunidades, são, assim como a ordem de Molay, são ordens de treinamento moral, treinamento cívico, filantropia, mas não iniciáticas. Mas outras iniciações aceitam mulheres. Então, por exemplo, ordens tântricas, shivaístas iniciam mulheres. Sufis iniciam mulheres. Isso, essa natureza da iniciação é simplesmente, aliás, essa qualificação para essas iniciações particulares é simplesmente por causa daquela determinada influência espiritual, por causa do modo com o qual aquela determinada iniciação se dá. E, portanto, determinadas coisas não podem ser feitas. E aí você pode fazer uma relação, e o Guénon faz, com a ordenação, com a ordenação de sacerdotes dentro do cristianismo. Porque, por exemplo, um gago não pode ser um sacerdote. Isso é uma qualificação física. O Guénon também vai dar o exemplo da coluna. Pessoas com certos problemas de coluna podem não poder se iniciar em determinadas ordens. Assim como tem problemas que podem fazer a pessoa nunca ser iniciada em nenhuma ordem. Elas podem ser de ordem mental, psíquica e até mesmo física. E veja, é muito importante que se você não foi aceito em uma determinada ordem, se você não recebeu, não significa que você não seja qualificado para iniciação alguma. Significa que você não é qualificado para aquela iniciação. Para aquele modo de iniciação. Talvez você não seja qualificado para iniciação nenhuma. Mas isso não é uma certeza a partir da rejeição em uma determinada ordem iniciática. Como último tema, do qual trataremos aqui nesse vídeo, eu quero falar do segredo iniciático. Essa questão que perturba
tanto iniciados quanto perturba o coração dos seus detratores. Porque é muito comum, principalmente na maçonaria, você ver pessoas falando: não, X-maçom traiu o segredo iniciático. Tal maçom falou sobre rito tal na internet. É importante ter noção que o rito iniciático ele é simplesmente aquilo que é interno. Aquilo que está no seu coração. Aquilo que você não pode expressar. Você pode expressar o sabor de uma maçã para alguém que nunca experimentou uma maçã? Você consegue explicar o gosto e a textura da maçã no dente quando você morde ela pela primeira vez? Você pega a maçã inteira ali, você dá uma mordida na maçã. Você consegue explicar para alguém o gosto e a sensação que você sente ao fazer isso para uma pessoa que nunca em sua vida inteira comeu uma maçã? E o mesmo vale para o segredo iniciático. Então, imagine o segredo iniciático como aquilo que você realizou, aquilo que você efetivou. Então, como dissemos há alguns minutos atrás, você tem a iniciação virtual e a iniciação efetiva. Quando você efetiva a iniciação, você identifica com determinados estados superiores do ser. Você não consegue expressar isso perfeitamente, mas você expressa isso através de símbolos. Então, o segredo iniciático é isso que não pode ser expresso, é isso que não pode ser comunicado, é isso que está no coração do praticante, no coração do iniciado. Entende? Rumi vai dizer: fique em silêncio. Eu, infelizmente, não estou com os meus livros aqui. Se eu tivesse com os meus livros aqui, eu pegaria uma seleção de poemas do Divan de Shanji Tabriz, do Rumi, e escolheria um poema específico, que eu não tenho ele de cabeça, em que ele fala sobre a impossibilidade da expressão de determinadas ideias. Que ideias são essas? A identificação. A identificação ela é o conhecimento do ser em todos os aspectos. O ser é o conhecedor, o ser é o objeto do conhecimento, e o ser é a relação de conhecimento, é o conhecer, é o conhecimento. Isso não pode ser expresso. Esse conhecimento não pode ser expresso. Por sinal, acrescentando no vídeo, tem o Wittgenstein, né? A conclusão, eu sei que eu abaixei um pouco o livro, mas o Wittgenstein, ele vai falar que, de fato, existe o impronunciável, isso se designa, isso é o místico, né? Ele chama de místico, óbvio, num sentido diferente. Claro. E a conclusão, a última proposição que ele dá, que é a final, a conclusão de todo o Tractatus, é que a respeito daquilo sobre o que não se pode falar, deve se calar. Expressa bem. E quanto a isso, é inevitável que a gente acabe entrando na questão dos símbolos. Porque os símbolos são um meio pelo qual o iniciado pode expressar aquilo que ele efetivou. São meios imperfeitos, mas são os meios possíveis. Os símbolos, eles vão comunicar essa ordem incomunicável, na medida em que eles vão incitar no coração do iniciado as verdades superiores. O coração do iniciado é como um grande vazio que há de ser preenchido por Deus. E tudo o que ele precisa para se iniciar, ele tem dentro do coração dele. Porque Deus já está no coração dele. Ele só não percebe. E para perceber isso, ele utiliza de meios, os símbolos. Tudo isso que nós temos acesso através das doutrinas tradicionais. Através da realidade que olhamos em volta. A árvore, os textos dos grandes iluminados, dos grandes realizados. Todos esses são símbolos que comunicam, que expressam e incitam o coração do derviche a buscar o alto, a ir em direção a si mesmo. O derviche, eu falei derviche? Perdão. É o iniciado. O iniciado, ele é alguém que está dando uma peregrinação. Uma peregrinação em direção a quê? Ao próprio coração. Se você não chegar lá, não é porque você não dispõe de camelos. Não é porque você não dispõe de meios
financeiros para fazer a peregrinação para a Kaaba do Coração. Não. Se você não chegar lá é por uma indisposição própria, por uma falta de qualificação, por suas próprias tendências individuais. Você chega até onde Deus lhe permite chegar, até onde sua própria natureza te permite chegar. Então, caminhe, peregrine em direção à Kaaba, que é o seu coração. Muito obrigado a todos, peço que se inscrevam, que deixem seu like, espero que esse conteúdo tenha sido de grande proveito para todos. E até mais, meus amigos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E vejo vocês num vídeo futuro.